Todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo de número 22. Amém? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 22, dessa versão. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 22, capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva. Pegou aí, irmãos? Toda a humanidade é como uma relva, é como um mato, é como uma folha. Não é o que eu acho. Versículo de número 24. Pois toda a humanidade é, não será, é. Pegue bem, marque bem o verbo. É, não será ou foi. Não. Presente contínuo. É como a relva. E toda a glória da humanidade, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é bom, prazeroso, a glória, a manifestação da carne, do prazer da carne, é o quê? É como a flor da relva. Ah, irmão Júlio, o mato ele dura bastante, mas a época da manifestação da flor é muito menor do que a vida útil de cada planta, é ou não é? E algumas plantas são tão raras que abrem só 1 hora, 2 horas. E aqui ele está explicando. Ele está dizendo toda a humanidade não é filho de Deus. Deus morreu por todo mundo, mas é para aquele que se chega a Ele. Todo mundo tem a oportunidade, mas tem que chegar a Ele. Ele disse: olha, toda a humanidade é como a relva, é como o mato. E toda a glória da humanidade é como a flor, é menor ainda. Era aquilo que eu estava acabando de dizer aqui. Um pequeno momento da glória da carne vai ser a sua vida. A relva murcha e cai a sua flor. Mas o 25, mais, eu gosto quando a Bíblia fala mais. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Quem está com a palavra tem vida eterna.
Quem está com a humanidade, puxa, é uma temporada muito curta, cai. Mas quem está com a palavra, permanece. Não é assim? Não é assim, evangelista? O que diz a palavra do Senhor? Os que confiam no Senhor. Os que confiam no? Os que confiam na humanidade? No prazer, na glória da humanidade? Não, ele diz que os que confiam no Senhor são. Não foi ou será, é agora. São como os montes de Sião, que permanece. Não é temporada. Ai, tem uma fase, tem muita gente que gosta de falar assim, ó, ai, a minha vida é cheia de alto e baixo. Eu não confesso isso hoje, nem a pau, nem a pancada hoje eu não confesso isso. Mesmo que você passar um dia com dificuldade, você não deve confessar, porque o diabo ele lança a oportunidade para você abrir o seu bocão e dar legalidade para ele concretizar aquilo. Você sabia que o diabo ele não tem poder de colocar uma doença em você, sabia? Mas ele lança o sintoma. Aí lançou os sintomas, ele diz, ai, a minha costas está toda quebrada. Aí ele falou assim, aí ó. Ele abriu com a sua boca e falou que está quebrada. Eu entro com a quebradura. Dá uma plantada ali. Foi rapidinho o testemunho, não foi? Senhor, me dá 5 minutos. O diabo falou assim, eu só preciso de 2. Ela pega a arma. Pei, já era. Passa os outros 3 agonizando. Aí o que deu 5 minutos? Entende? O diabo não quebra a sua casa. O diabo não destrói o seu casamento. Mas ele lança sintoma, ele lança pensamento. Mas os que permanecem para sempre é os que ficam com a palavra de Deus. Eu já cansei de contar para os irmãos que eu quebrei a cara, porque eu lancei palavras duríssimas acerca do meu casamento, mas a única que permaneceu foi a de Deus. E se eu fosse uma ema, tinha cavado um buraco e enfiado a cabeça no lado. De tanta vergonha, porque nenhuma palavra permaneceu, só a palavra de Deus. Porque eu faço isso, porque eu sou isso. Sim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Essa é a palavra que Deus se anunciou. Jesus disse. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor, irmãos. Eu estava sentado, o Senhor estava falando comigo sobre confessar. Os irmãos já ouviram sobre confessar, né, irmão? Né? Entende? Tem pessoas que pegam uma lista assim, ó. Entende? E ele vai confessando, sabe? Ele vai confessando. O Senhor falou para mim assim, ó, o confessar é o último estágio. Primeiro, tem que passar pela obediência. E para passar pela obediência tem que crer. E para crer, te leva à fé. E te leva ao conhecimento. Você não pode confessar aquilo que você não conhece. Pode ter uma doença que eu não conheço, e a pessoa fala assim, o nome dessa doença é AIDS. Confessa AIDS que é bom para você. Confessa que você tem AIDS. Entende? Aí porque eu confio na pessoa que está na frente do pastor. Entende? Aí eu disse, o pastor mandou confessar o AIDS. Aí eu vou lá, olha, o AIDS é bom. Funciona? Você tem que conhecer a palavra de Deus, da qual você vai confessar. Entendeu? Você tem que saber. Se você não sabe, já deveria correr aos pés do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Não era para mim ter falta de conhecimento, porque o Senhor disse que quem pede sabedoria, o Senhor dá a qualquer um, sem exceção, mas tem que pedir. Correr
tem que pegar aquele texto e ficar com ele 24 horas, ó, com aquele texto na sua mente. Até quando você dormir, se baterem em você à noite, passa a falar aquele texto, que é automático. Aí, você confessa aquilo lá. Isso é uma realidade sobre a sua vida. Parou uma pessoa para mim e falou assim: eu assisti o seu vídeo. Eu falei: eu não tenho vídeo não. Ele falou assim: eu assisti o culto lá. Eu falei: ah, começa, né? Eu assisti, ele assistiu no Face. Ele disse: eu estou confessando que eu tenho o favor de Deus. Eu falei: é? Legal. Mas o que é o favor de Deus? Aí ele disse: ah, sei lá, é bom, né? Eu estou confessando. Não funciona. Entende? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um texto que diz assim, vou deixar os irmãos pesquisar no Google. Tem um texto que diz assim, que Deus não tem inocente por culpado. E não tem culpado por inocente. Sabe o que o Senhor falou já tarde para mim, Mariana? Ele disse assim: olha, o olho que tudo vê está vendo você. Você já viu essa expressão por aí? O pessoal do ocultismo gosta muito de falar sobre isso. Ah, é o olho que tem lá no Egito. Ah, o olho lá que fica acima das pirâmides. Ah, é o símbolo da fulana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abra a tua mente de forma genérica, princípio. Quem é o Criador? Quem criou os céus e a terra? Os irmãos têm dúvida? Vamos lá, quem criou os céus e a terra? Deus? De lá para cá, ninguém criou nada. Sobre o céu e a terra, não. Assisti um testemunho de uma pastora. Ela disse assim: eu fui liberta lá do Candomblé. E eu tive uma grande dificuldade quando eu cheguei no meio pentecostal, que não existe, não sabe, né? Só. Eu cheguei e vi os irmãos bailando, igual bailava lá. Ele falou assim: Senhor, me ajuda a entender. Aí, né, estou resumindo aqui, é muita coisa. Ela disse que um dia o Senhor ou falou com ela, ou trouxe o entendimento, ou usou alguém para falar, não me lembro. Disse assim: o diabo imita tudo que eu faço. Pegou? Pegou? É por isso, irmãos, que eu já vi aqui, bem aqui na frente, a pombagira querendo falar em línguas. E o Senhor travando a boca dela. Ela falava uma palavra, duas palavras, o Senhor travando a boca dela. E nunca mais ela falou aqui. O diabo imita. Imitar. Funciona? Funciona? Não funciona, irmão. Eu tenho que ser original. Original. Outra pessoa falou para mim assim: o senhor não fala muito, né? Lá no meu serviço, o senhor não fala muito, né? O senhor não fica, né, enchendo o saco, usando essa expressão, das pessoas com a palavra, né? Eu falei: não. Eu falei: você gostaria de saber alguma coisa? Gostaria de aprender alguma coisa? O meu ministério é pastorado, não é evangelístico. Se você quer aprender alguma coisa da palavra, fala comigo. Ah, é assim? Eu falei: é. Funciona assim. Agora, se o Senhor mandar falar, isso pode ter certeza que, né, vamos abrir um jornal, o dia vai ser pequeno. Entenda, irmão, o que permanece é a palavra de Deus. Quantas vezes você viu aqui, nós aqui na frente falando assim: olha, aquele se quer aceitar Jesus, levanta a mão. Pode fazer isso? Pode. Pode. Mas sabe, o Senhor nos deu uma revelação e disse assim: todo aquele que eu mandar, eu der a ordem,
Os irmãos oram. Está certo você orar assim dessa forma, mas há níveis superiores. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava com ele. Não é verdade? É verdade. Mas você nasceu antes de Jesus morrer na cruz? A Bíblia está dizendo que ele levou de quem tinha. Agora eu nasci depois que ele morreu? Sim ou não? Você pode nascer depois que ele morreu? Não tem 2000 anos, né, Marisa? Não tem não, né? Não, né? Entende? Então não colocar assim, né? Especial, vida eterna na terra. Entende? Não. Entende? Eu nasci no ano de 75. Então Jesus já tinha morrido e ressuscitado. O tipo de vida que ele me deu no Espírito não precisa de cura, porque ele não me deu nada corrompido. Agora preste atenção no que eu vou falar. Ataques ao meu corpo acontecem, nem sei com qual frequência, e não vamos limitar e dizer que vai acontecer. Cuidado com isso, tem que passar, cuidado com isso. Entende? Deve ver a atenção do Senhor. Entende? Eu recebi. Você recebeu uma vida que não tem corrupção. Pastor, mas eu estou tendo dificuldade nessa área, nessa roupa. Vamos lá. Você precisa saber e confessar a palavra de Deus acerca dessa situação. Porque a Bíblia diz que Jesus está vencendo. Ele vai vencer. Está dizendo assim? Ele vai vencer, meu início, assim está escrito? Ele vai vencer. Ele vai vencer. Eu estou passando por um problema, os irmãos chegam para testemunhar. Já vi em vários ministérios. Olha, irmão, olha por mim, porque eu estou no deserto. Já vi até um irmão dizer que estava em Lodebar. Eu falei assim: sangue do Cordeiro. Eu estou em Cristo. Entende? Olha, eu creio. Está travado uma batalha com coisa que Deus está lutando. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, Jesus na cruz venceu ou não? Venceu ou não? Jesus venceu, irmão. Ele diz: Pai, está consumado. Eu terminei com o texto. Olha, eu superei a expectativa. A Bíblia diz lá em outro texto que Jesus satisfez Deus. Não é assim, Diácono Júlio, eu quero que você faça uma calçada aí o irmão Júlio vai lá e faz uma calçada meia boca. Não, porque ele faz esse tipo de serviço. Mas no padrão comum passou. A calçada está lá. Aí o cara chega, olha na calçada, está pronta? Está pronto. Aí fica no tá? Entende? É o mínimo, o mínimo. Não. Agora, Jesus fez aquele tipo de trabalho. E quando você chega, você fala: meu Deus, superou as minhas expectativas. Eu achei que ia só alisar o concreto assim, mas não. Queimou aqui, fez aqui, um cimento queimado, ficou liso, ficou parecendo piso. Olha, ficou bom. Aí sai até um agrado, né? Quando há conhecimento, há agrado. Não, fulano merece, porque superou a expectativa. Jesus não fez o mínimo do mínimo. Ele superou as expectativas. Então ele não está lutando, ele não está guerreando por você. Ele venceu e te deu uma vida vitoriosa. Se eu fosse você, dava glória a Deus, porque a sua vida é vitoriosa. Eu tenho, você tem uma vida vitoriosa. Mas eu preciso confessar, quando bate alguém na minha porta com dificuldade: ei, eu venci, você não faz parte da minha vida, cai fora. Sabe, isso está se tornando tão comum na minha vida, que quando eu espirro, eu digo isso: vai embora, não volta mais, porque você não pertence aqui não. A pessoa ficou olhando para mim, dentro do ônibus eu falei isso. Estava dirigindo, passei por uma poeira, bom, ele já espirra bem baixinho. Aí olharam para mim assim: o que é isso? Eu falei assim: vai embora, não volta mais.
preocupe com o seu bem-estar. A vida que o Senhor preparou para você está te aguardando a um passo da sua confissão. Você lê, entende, compreende, confessa. Não fique falando, não vou repetir, tipo de coisa, quando você acorda que o dia é ruim, é uma temporada ruim, é tempo de calor, é tempo de não sei o quê. Esse é o dia que Deus fez. E nesse dia, Mariana, eu tenho o favor do Senhor. Aleluia. Aí você começa a colocar no adjetivo. Começa a acrescentar. Hoje é o dia que o Senhor me acrescenta sabedoria, entendimento, discernimento. O Espírito de sabedoria está sobre mim, que é o Espírito Santo. Aonde eu coloco as minhas mãos já deu certo. Que o Senhor abre os meus olhos para não ser enganado na negociação, na venda, no trabalho. Abra os meus olhos, Senhor, porque o Senhor veio para dar vistas aos céus. Os irmãos acham que eu vou brincando? Não, o pastor tem muita experiência, vai dirigir brincando, pulando para lá e para cá. Não, eu vou em jejum, orando, me guarda, me mostra o que eu não estou vendo, abre o caminho, seja a minha capacidade, ser comigo. Se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. É dessa forma, irmãos. Uns vão, ficam, e o Senhor me leva e traz em segurança. Você entende isso? Você entende isso? A vida que você recebeu tem poder de mudar toda a situação que diz respeito à tua vida, à tua forma. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém me perguntou e disse assim: Jacó Júnior, Jesus não trabalhava. Eu falei assim, por quê? Porque ele vivia andando. Eu falei, você já leu sobre ele? Não, o padre me falou, com respeito aos padres. Que isso? Eu falei, eu acho que o padre falou não, porque o padre estuda numa faculdade de 4 anos no mínimo. Ele sabe que Jesus trabalhou bastante. E a profissão é antiga. Por quê? Eu falei assim, você lembra que Deus ensinou Noé como fazer a arca? Foi feita de quê? De pedra? Ele não de madeira. Você lembra que Deus ensinou como usar o pinche para tampar as brechas entre as madeiras? Olha a época de Noé, já tinha pinche. Você lembra que Deus deu a dimensão dos tempos ao profeta, dizendo qual a largura, o tamanho, como seria o altar, as dimensões certinhas para ele construir? E quando ele manifestou aqui em carne, ele também manifestou a capacidade de marceneiro. E eu falei, não parou não, ainda hoje ele dá uma prainada daqueles que é torto e utilizado. Eu falei, esse é o meu Jesus. Ele pega um torto e apanha ele. Torto pode ser, ninguém dá nada para o torto, mas ele aprende. Faz uma mesa. Você precisa saber do que está à disposição. Deus garantiu a você vitória todos os dias. É a missionária aqui. Deus garantiu vitória a você todos os dias. Por meio de Jesus e por meio do Espírito Santo manifestando a palavra agora está conosco, e o Espírito Santo são as duas ferramentas que garantem o sucesso do seu dia para a honra e glória de Deus. Que você seja livre em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo quer que você supere tudo aquilo que vem a você no dia. Deixa eu dizer uma coisa, que quando Deus estava usando a pastora para falar com o diácono Júlio, que o inimigo ia levar ele para a Bahia, né?
Pode ser para outros lugares também, né? Minas, Portugal. Sabe o que o Senhor falou para mim? Não mandou falar para ele assim, diz o Senhor. O Senhor falou para mim assim: quando Elias, o profeta, seu xará, deu uma ordem segundo a palavra de Deus, que se a obediência reinasse sobre aquele lugar, o céu se fecharia. E ele usou a palavra no nome dele e disse: olha, não vai chover. Durante 3 anos e meio não choveu. E ele disse: só vai voltar a chover. Eita, irmão, que autoridade. Quando eu orar. Ele não pôs 3 anos e meio. Ele falou: 3 anos e meio. Não vai chover. Só volta a chover quando eu orar. Para que vocês saibam que eu sou representante de Deus. Resumindo, tradução do Elias. Foi isso que ele falou. Quando ele terminou de lançar a palavra, Deus não repreendeu ele, não falou nada. Falou: Elias, pega a tua matula e vai lá para o lago que fica lá na beira de fulano e tal. E lá, eu vou te sustentar. Lá. Agora a pergunta é: aí Deus não pode me sustentar na Bahia? Claro que pode. Deus pode sustentar no Rio de Janeiro? Deus não pode me sustentar lá nos lençóis maranhenses, andando todo dia naquela areia, tomando banho naquela agaçu? Deus pode. Mas o que o Senhor disse? Vai lá para a beira daquele ribeiro. E lá, não outro lugar, eu vou sustentar. E eu quis risada, quando o Senhor está falando, eu quis dar risada. O Senhor falou assim: uma família está em risco. É só uma desobediência. A morte já está rodando, batendo e tentando. A prova, vou pegar a testemunha aqui. O Senhor tem livrado deles da morte. Então, irmão, o resumo é: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu posso desobedecer? Pode, mas tem sacrifício. Entende? Deus não fala assim: faz não. Não faz isso não. Ei, algumas pessoas falam assim: o senhor não sabe que fulano faz isso, o senhor não sabe falar daquilo. Porque não. Aqui é o lugar da oportunidade. Deus garantiu todas as oportunidades de Deus para mim. Até o último minuto. Espírito amante no na minha perna. Até lá o Senhor garantiu as oportunidades. Que bom que eu tomei uma posição e estou aqui. Que já era para me ter ido, desde 2003. Olha, faz muito tempo. 20 anos? 20 anos que eu tinha partido. Mas Deus garante as oportunidades. Mas não vai pensando assim, não, vai em qualquer lugar. Eu sigo o Senhor. A gente fala assim: eu sou a igreja. Tem um hino aí, cantado pelo abençoado, fala assim: a igreja sou eu. A igreja é a noiva de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Pastor, mas o que tem a ver? Se Deus quiser me curar, lá em casa ele me cura. Tem milagres que só foram manifestados na união da igreja, na reunião da igreja, onde estavam todos reunidos. Os maiores milagres aconteceram. Você não lembra na travessia do Mar Vermelho? A igreja estava separada, cada um na sua casa. Os maiores milagres foi quando a igreja estava unida. Alimentar a multidão, a igreja estava unida. Quem estava ouvindo recebeu. Claro que há casos especiais. A multidão oprimia Jesus. A mulher creu sozinha, não dependia da multidão. Ela foi lá, atravessou a multidão, mas foi aonde a multidão estava. Atravessou a multidão com risco de morte e tocou. Mas ela foi aonde ele estava. Ouça o que eu estou te dizendo. Não, Deus fez a promessa
fazer. Aí eu falei assim: fala para mim como morreu Eliseu. Eliseu? Opa, eu li, mas eu me lembro. Eu falei assim: Eliseu morreu de uma enfermidade. Você sabia que os ossos dele fez ressuscitar? O dele estava lá. E antes dele morrer, o texto diz assim: e adoeceu Eliseu com a doença que havia de morrer. O texto diz que era obrigado a morrer. Você entendeu? A unção nunca falhou na vida de um homem e de uma mulher. Agora a incredulidade faz você ficar estacionado. Faz mesmo. O homem não estava lá, irmão. A voz dele não estava lá. Só estavam os ossos. Jogaram um outro lá dentro. O outro voltou a vida. Dá para brincar com a unção de Deus? Creia que a unção de Deus. Irmãos, você acha que você tem menos unção do que Eliseu tinha? Não, pastor, porque Eliseu recebeu unção dobrada. Não existe, irmão, unção dobrada. Nem mesmo porção dobrada do Espírito que há em você. Não existe alguém com mais unção. O irmão tem mais unção do que eu, a pastora tem mais unção do que eu. Não. Ele usa mais a unção que ele tem. Mas você tem a mesma quantidade. Está escrito que Deus repartiu a mesma medida da fé para cada um. Você crê que ele fala a verdade? Você tem a mesma fé que a pastora tem. A mesma fé. Ela orou 15 dias e eu ganhei um carro novo. Nem eu estava acreditando. Você tem essa mesma fé. Eu não estou duvidando de você. Eu estou falando para você. Eu estou dizendo que está disponível. Se você usar, você terá benefício. Mas meu papel é informar você que você tem isso. Se você vai usar ou não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você estudar, não ler apenas. Se você estudar a vida de Jó, que é considerado primeiro na informação do que Gênesis. A revelação de Gênesis vem depois. Primeiro revelado, primeiro livro a ser escrito, Jó. Se você estudar Jó, dá para você olhar para Jó e dizer que Deus quer você na pobreza? Dá mesmo. E Deus não é orgulhoso. Deus dá testemunho dele no céu para o diabo. Da onde você veio, diabo? Eu estava fazendo a reunião, Deus colocou a casa em ordem, eu chego lá para o não, que da hora sou eu, da onde você vem? Dá informação para mim. Dividi a terra. Você dividiu a terra? Você estava atento? Vixe, o meu céu, homem bom, repente, se dizia no mal. O que o diabo falou para ele? Também com tudo aquilo que o Senhor dá. Pegou, Maria? Com tudo aquilo, o diabo testemunhando diante de Deus. Com tudo aquilo que o Senhor, Deus dá. Ele não falou que o diabo dava. Ele disse, com tudo aquilo que o Senhor dá para ele. Ele tem que te louvar mesmo. Será que você é diferente de Jó? Não é. Por que o senhor está falando isso? Porque sofrem aquele que não tem a informação correta, o conhecimento correto, ou ainda não tem controle de usar o seu creio e a sua fé. Não é verdade, Maria? Conversando com a Maria, ela brincando. Eu sou fazendeira. Resumindo aqui, ela não falou isso, mas resumindo. O Senhor disse, olha, não duvide, para ela não duvidar.
A diferença de eu ter uma fazenda, dela ter uma fazenda, é não dominar. Olha que coisa simples. Olha que coisa tremenda. Eu estou dizendo para você, a pastora orou 15 dias. E eu estava sentado na porta da igreja, quando ela veio lá de dentro e falou assim: vamos lá buscar o nosso carro. Eu falei: o quê? Eu vou deixar meu Escort lá? E fui, o Escort ficou, e eu vim com o carro. Deus pode fazer. Não, meu irmão, Deus já fez. Basta você crer e praticar. Termino dizendo, Marcos 11, eu vou te dar a referência. Quando você orar, creia, tenha fé em Deus. Leia o capítulo 11 que você vai se surpreender. Tenha fé no tipo de Deus. Ele não disse, tenha fé que você vai trabalhar o mês inteiro, aí dia 6, no quinto dia útil eu vou receber. Não é esse tipo de fé. As pessoas têm, ninguém trabalha com números, trabalha assim. Aí eu não sei se vou receber, nem a lei. Aí eu não sei se vou receber lá no dinheiro do tempo do pagamento. Aí eu não sei se vou trabalhar, se eu não vou. Todo mundo trabalha. Aí no dia, opa, tem pagamento. Aleluia. Não é assim? Ele disse, tenha fé no tipo de Deus. Agora deixa eu perguntar, irmão, que coisa falhou da mão de Deus? Tenha fé no tipo de Deus. E quando você orar pedindo alguma coisa, ele disse, se você for pedir alguma coisa, creia que já recebeu, e será feito conforme você creu. Mas eu já vi gente aqui, eu creio que Deus vai fazer. Não, pode esperar. Chegar amanhã e repete a mesma coisa. Eu creio que Deus vai fazer. Então, não é hoje. Então, continua crendo. Entende? Mas passa uma semana de volta. Eu ainda estou crendo que Deus vai fazer. Paulo, também está funcionando. Porque não tem data, não tem hora para acontecer. Irmão, irmã, os Estados Unidos que testemunhou lá, eu estou crendo em Deus, em uma casa maior, a casa dela era de 3 quartos. Eu estou crendo, você está crendo? Ela ganhou uma casa que tinha 7 quartos, 4 suítes. Achou que é assim, né? Aí, ela não tem empregado. Aí passou 2 meses, ela lá pedindo de novo, Senhor, eu estou crendo, não tenho empregado. Você entendeu? Que tem coisas que você tem que detalhar para Deus? Você tem que detalhar? Não é só receber uma casa com 7 quartos. Agora vai limpar ele. Vai limpar ele. Está com disposição? Dá no trabalho. Você chega à noite, vai limpar 7 quartos. Entende? Você tem que ser detalhista. Cuidado. Cuidado com o que você pede. O que você pede é o que você tem. Isso, irmão, eu tenho que falar. Eu tenho que falar com os irmãos. Isso vale para o casamento. Viu, irmão? Eu falei com os irmãos ficam meio assim, tá? Alguns, vou falar assim, genérico, para não afetar ninguém. Entende? Genérico. Uns cônjuges casa, pode ser marido, mulher, entendeu? Casa. Um não quer que o outro mude. Porque na época do namoro, do noivado, era excelente. Não tinha defeito. Era tudo uma gracinha. Era tudo sim. Sim, meu querido. Sim, minha querida. Mas quando casa, não, você precisa mudar. Não, você precisa mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pense, não vai colocar na sua vida, pense. Aquilo que você comprou é aquilo que você tem. Você não comprou coisa melhor. Agora, se você acostumou com aquilo que você tem e espera outra coisa, não foi combinado isso no casamento e nem nos volta no casamento. A sua expectativa mudou? Viva com ela.
É só aquilo que você pegou. Deus pode mudar? Você pode mudar a vida do cônjuge? Você pode mudar? Você pode mudar aquilo que tem a ver com você. O cônjuge está fazendo uma coisa que está afetando você, aí você pode orar. Mas mudar a vida do outro? Só Deus. E com a vontade e o procedimento da pessoa. Ele te deu o livre-arbítrio. Eu vou terminar dizendo para você, hoje eu estou aqui, mas se amanhã eu quiser ir para o mundo, dizer, eu não sou mais pastor, eu rejeito a palavra, como o mundo diz aqui, entende? E Deus não vai fazer nada. Ele vai me garantir todas as oportunidades para me resgatar. Mas se eu decidir que vou para o inferno, eu vou. É eu que decido. É eu que decido aonde vou passar a minha eternidade. Sou eu que decido. Ele garantiu todas as oportunidades. Qualquer pode ir, pode, mas tem que ser por Cristo. Eu sei, irmão, muita gente ficou brava comigo, porque eu falei sobre a bênção de Deus. Oh, Deus te abençoe. É mesmo? Desde quando? Eu chego para o Natan e falo assim, não, o Natan vai te abençoar. Passa lá que ele vai te dar o dinheiro da gasolina para você rodar a semana. Eu tenho esse controle? Eu tenho? Aí a pessoa fala assim, Deus te abençoe. É mesmo? Você manda em Deus? Começou isso desde quando? Eu posso ter esperança, eu posso indicar. Eu espero que Deus, na sua infinita misericórdia, te alcance em Cristo Jesus, não há outro meio. A Bíblia garante que nenhuma oração feita a Deus direto, sem intermédio de Cristo, vai ser ouvida. A Bíblia garante que não será ouvida. Deus é bom, enviou seu filho amado. Toda a pergunta que você tem que passar por Jesus. Não está escrito? Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, Deus, a não ser por mim. Diácono Júlio, não que anda aí nessas obras, já viu aí? Que Jesus te abençoe. Já ouviu? Viu o que é difícil? A Bíblia fala que o inimigo cega o entendimento, que a pessoa não fala a palavra correta. Ele fala o costume, a cultura. Mas o costume e a cultura não te levam a lugar nenhum. Eu não estou falando da bênção do pai. Porque a pessoa fala, benção pai, benção a mãe. Não, a Bíblia diz que o pai pode abençoar o filho. E pode passar a bênção para ele. Amém? Olha lá. É verídico. Eu não estou falando desse tipo de bênção. Estou falando da bênção de Deus. Benção pai, benção mãe. Isso é normal. Agora fala assim, que Deus abençoe fulano, meu irmão. Desde quando você começou a guardar a igreja? Desde quando você tem a autoridade das bênçãos de Deus? Ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Toda oração para chegar a Deus tem que passar por Jesus. Jesus é o meu mediador entre o homem e Deus. Se o homem quer falar com Deus, tem que ser por meio de Jesus. Então começa a mudar. A palavra te libera. Começa a falar. Aceita Jesus. Jesus é a tua bênção. Muda. Se você aceitar Jesus, Ele te abençoa. Entende? Ele não vai te dar bênção para você viver o que você quer. Esquece. Eu estou aqui por causa disso. Diga aí comigo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu tenho a resposta. Eu tenho um favor sobre a minha vida sentimental, emocional, profissional e financeira. A minha resposta se chama Jesus Cristo, a palavra e o Espírito Santo. Eu tenho esse favor agindo na minha vida hoje, agora, já. Eu sou livre. Eu tenho saúde, vida com abundância, porque Cristo me deu
seja curado em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Para terminar em nome do Senhor Jesus.